Embora não fosse médico ou advogado, Carlos era conhecido por todos como Doutor Carlos. Afinal, o poderoso homem, agora já idoso, era dono de uma vasta rede de negócios, incluindo lojas de celulares, concessionárias e, principalmente, restaurantes. Foram anos para construir um império sólido, invejado pela concorrência e amado por todos os seus colaboradores. Porém, quando descobre que uma doença o afeta já em estágio avançado, ele começa a refletir sobre suas prioridades na vida. Meu nome é Ivan Lima e hoje, uma história daquelas que você simplesmente não pode perder. Carlos Lopes, muito antes de se tornar o rico e poderoso Doutor Carlos, era o filho único de um casal de professores. Embora não tivesse uma vida de luxo, já que infelizmente professores não recebem bons salários, Carlos teve tudo aquilo que precisou. Além do básico, seus pais, que entendiam a importância dos estudos e da cultura, sempre presenteavam o filho com o máximo de livros que conseguiam. Desde jovem, Carlos já se mostrava uma criança inteligente e esperta. A única coisa em que ele se diferenciava dos seus pais era sobre suas ambições. Os pais do garoto não se importavam em ter uma vida humilde, sendo felizes passando conhecimento para as próximas gerações. Carlos, porém, conforme crescia, sonhava em empreender e se tornar milionário. O rapaz começou cedo a fazer pequenos trabalhos, às vezes até escondido dos seus pais, para ir juntando uma poupança para um futuro negócio. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, o curso não poderia ser outro: economia. E foi lá que Carlos conheceu o seu futuro sócio, Henrique. Era um jovem com uma história bem mais humilde que Carlos. Seu pai morreu ainda novo e, com muito esforço, sua mãe tinha conseguido sustentar a casa. Henrique não gostava muito do curso de economia, porém, tinha na cabeça que precisava de um diploma em algo que pudesse lhe sustentar. Sua verdadeira paixão era a culinária, sendo ele muito talentoso na cozinha. Os dois rapidamente viraram amigos e não demorou muito para surgir a ideia de um restaurante. O projeto era simples: Henrique seria o chefe, enquanto Carlos cuidaria das contas e da administração do empreendimento. Embora a ideia parecesse promissora, a verdade é que nessa época, Carlos já conseguia ver o jeito estranho que Henrique se comportava de vez em quando. Quando iam a restaurantes ou bares juntos, por exemplo, Henrique maltratava os garçons. Ou ainda, quando estavam andando na rua, Henrique aparentava sentir nojo de mendigos e pessoas que vinham pedir ajuda, os chamados de vagabundos. Um comportamento bem diferente da criação de Carlos. Seus pais sempre diziam para ele respeitar essas pessoas que tinham histórias tão difíceis. E na grande maioria dos casos, estavam naquela situação por falta de apoio. Carlos queria ser rico, entretanto, sempre gostou de poder ajudar as pessoas. Embora reprovasse o comportamento de Henrique, acreditava que isso não seria um problema no negócio em que pretendiam abrir. Pouco tempo depois da formatura, a dupla inaugurou o primeiro restaurante da rede. Carlos investiu o dinheiro que tinha juntado durante vários anos fazendo bicos e, por isso, na assinatura do contrato de constituição, ele seria dono de 51% do negócio, ou seja, o sócio majoritário. Mas, na prática, os dois eram proprietários em metades iguais do restaurante. Não demorou muito para que a comida de qualidade e a boa administração transformassem a empresa em um empreendimento de sucesso, além de moderno e sofisticado. Em poucos anos, mais 5 unidades seriam abertas, transformando os empresários em donos de uma cadeia de restaurantes. Carlos e Henrique rapidamente enriqueceram e, com muito dinheiro para explorar possibilidades, começaram a expandir separadamente seus patrimônios. O primeiro investimento que Carlos realizou foi um segmento que estava surgindo, o de telefones celulares. Nem preciso falar o quanto ele tinha visão para negócios, não é? Abriu uma loja especializada nesses aparelhos, uma das primeiras da época, e assim como os próprios celulares, a pequena empresa rapidamente se tornou um sucesso. Tendo ainda mais capital para investir, Carlos abriu lojas para vender uma de suas grandes paixões: carros.
Embora fosse um mercado com muita concorrência, o nosso amigo já estava bem treinado na arte de fazer negócios terem sucesso. Agora, além dos restaurantes, que era dono em sociedade com Henrique, possuía um grande número de empresas bem-sucedidas. Henrique também prosperou sozinho, investindo em construção civil. Os dois se tornaram homens ocupados e assim resolveram fazer um trato. Henrique, que foi o responsável inicial pela cozinha dos restaurantes, ficaria mais a cargo destes estabelecimentos, enquanto Carlos tiraria menos lucros. E assim, Carlos foi se afastando cada vez mais do seu primeiro negócio, focando nas outras lojas. Alguns anos se passaram. E quando percebeu, Carlos já era chamado de doutor. Aquilo até deixava o homem reflexivo, já que ele não era e pensava em seus pais que realmente eram doutores estudados. Ele também não deixou de lado sua humildade, sendo famoso por tratar todos os seus funcionários cordialmente, sempre passando a mensagem de que aqueles que trabalhassem para ele deveriam respeitar as pessoas. As empresas de Carlos eram consideradas bons lugares para se trabalhar. Já Henrique, que era mesquinho e muitas vezes humilhava os funcionários publicamente, não tinha boa imagem no comércio. Com o tempo, a relação entre os dois empresários acabou e só se encontravam ocasionalmente apenas para tratar de números da rede de restaurantes. Quando estava chegando na melhor idade, Carlos começou a se sentir mal. Foi para o hospital fazer exames e o resultado não poderia ter sido pior. O câncer já se encontrava em estágio avançado, restando pouca coisa que a medicina pudesse fazer. O tratamento teve início, fragilizando o paciente. Para piorar, toda a situação fez com que Carlos tivesse depressão. Ele estava velho e sozinho, já que a corrida vida de executivo não deu espaço para constituir uma família. Era rico, mas realmente tinha conseguido mudar a vida das pessoas? O cenário ficou ainda mais sério quando foi a um dos seus restaurantes para jantar. A sua aparência não estava das melhores. Devido à quimioterapia e à tristeza que sentia, não lhe deu vontade de colocar uma roupa bonita, e sim ir praticamente de pijamas. Ao chegar, para sua surpresa, não conseguiu sequer passar da recepção. Quando a recepcionista viu aquele homem magro, sem cabelos, mal vestido, estendeu a mão e disse: "Senhor, perdão, mas nós não podemos permitir que você entre aqui." Perplexo, Carlos respondeu: Mas por quê?" O gerente, que estava perto, se aproximou, pegou Carlos pelo braço com uma certa força e puxou o homem para um canto. "Senhor, presta atenção. Isso é um restaurante para pessoas com dinheiro e não para vagabundos. O seu cheiro está incomodando os outros clientes. Se você não se retirar agora, eu vou ter que chamar o segurança." Humilhado em seu próprio restaurante, Carlos deixou o local rapidamente, se sentindo triste e ao mesmo tempo revoltado. O que tinha acontecido com o negócio que criou? Foi nesse momento, de raiva, que teve uma ideia. Deixou sua aparência ficar ainda pior. Pegou alguma de suas roupas e rasgou. Vestiu e foi direto ao primeiro restaurante que tinha aberto, ainda quando Henrique cozinhava e ele ficava no escritório. Assim como no outro estabelecimento da rede, foi barrado logo na recepção. Mas dessa vez estava preparado. Disse então para a recepcionista: "Minha jovem, eu já fui rico até pouco tempo atrás e vim aqui para jantar. Eu perdi tudo e sinto fome. Eu conheço o dono. Chama ele, que não é possível que não me dê nenhum mísero pedaço de pão." Antes que a funcionária pudesse responder, Carlos sentiu uma mão em seu ombro. Quando olhou para trás, reconheceu Henrique e percebeu que ele assistia a cena desde o começo. Assim como o gerente do outro restaurante, puxou-lhe com força para o canto. Henrique em nenhum momento reconheceu Carlos, o que não o surpreendeu, afinal, há muito tempo, ele já era conhecido como uma pessoa fria e mesquinha. Henrique disse: "Você não percebe que está incomodando? Isso aqui não é lugar para vagabundo que não gosta de trabalhar e vem para mendigar comida. Ora, vai embora." Carlos respondeu: Mas eu estou com fome.
Não é possível dividir um pouco de comida? Eu conheço o dono daqui. Eu tenho certeza que não deixaria ninguém sem comer. Henrique riu e depois respondeu: Você deve estar falando do meu sócio, não é? Aquele ali já está quase morrendo. E eu vou ser o único dono daqui. Aí você já pode arriscar da lista dos lugares que acha que pode trazer esse seu mau cheiro. Agora vai embora. Carlos foi embora, se sentindo muito triste com o fato de que sua criação tinha sido dominada por um monstro. Porém, sabia o que tinha de fazer. Devido ao estágio avançado de sua doença, tinha que tomar providências o quanto antes. Quase 3 meses depois, Carlos faleceu, sem poder ver a cara de espanto do sócio cruel ao ver a surpresa que tinha deixado. A carta com o testamento de Carlos era bem direta. Lembra que ele era dono de exatos 51% dos restaurantes? Essa parte, assim como todos os seus outros bens, foram doados para instituições de caridade. Essas instituições venderam os títulos para gerar dinheiro e os compradores tiraram Henrique dos restaurantes. Porém, esse era só um pouco da queda do ambicioso sócio de Carlos. Enquanto estava vivo, tomou conhecimento das denúncias de corrupção envolvendo os negócios da construção de Henrique. Carlos tinha ajudado secretamente nas investigações, acionando seus contatos no mundo comercial. O que ele, infelizmente, não conseguiu ver foi quando seu sócio foi levado para a prisão, além de ter que vender sua parte da rede de restaurantes para arcar com todos os processos e penas. Carlos, que enquanto vivo ficou na dúvida se tinha causado alguma mudança no mundo, ficaria tranquilo em saber que tinha ajudado a eliminar um mal para a sociedade. Uma lição muito parecida com a ensinada pelo filósofo irlandês Edmund Burke. O mal triunfa sempre que os bons não fazem nada. Eu vou repetir. Os maus triunfam sempre que os bons não fazem nada. Prestem atenção nessa frase. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!